Oi, meus irmãos, nesse dia do Senhor, que você tenha uma abençoada Páscoa. Como faz falta estarmos juntos, mas que bom ter esse canal para ouvirmos e transmitirmos a palavra do nosso Deus aos irmãos. Não deixe de orar para estarmos juntos em breve, se Deus quiser. O assunto das reflexões desse dia do Senhor gira em torno da lembrança da morte e ressurreição do nosso Salvador. Ao olharmos para os evangelhos, encontramos todo o cenário deste advento. Mas no plano de redenção que Deus havia feito, bem antes do que contam os evangelhos, anuncia-se o seu servo, anuncia o Salvador, anuncia o braço do Senhor. E isso faz através do poema que você está ouvindo nesta tarde. Um dia especial, através dos nossos irmãos que estão compartilhando a palavra. Nessa estrofe que você acabou de ler na imagem antes de me ver, referente a Isaías 53, do verso 1 a 3, nós encontramos a humilhação e o sofrimento do servo do Senhor. Servo este que foi apresentado na estrofe que o nosso irmão Pedro explanou. Eu não sei se já aconteceu com você. Eu me recordo do dia que comecei a trabalhar em um projeto e estava no escritório trabalhando, e uma pessoa chegou, trocou algumas palavras comigo, me perguntou algumas coisas e algumas horas se passaram. Depois de um período conversando com o meu superior imediato na época, eu comentei que uma pessoa veio fazer umas perguntas e ele me perguntou quem era. E no momento oportuno eu apontei para a pessoa e ele me disse: é o gerente geral. Eu olhei para ele com aquele olhar de desprezo e o meu olhar dizia algo do tipo: essa pessoa é a autoridade máxima na empresa? Eu esperava uma pessoa mais bem apresentada. Por inúmeras vezes, em nossa cabeça, criamos expectativas para a pessoa que vamos encontrar. Eu explico. Quando chegamos no início do semestre, na escola ou na faculdade, elaboramos como será o professor de matemática, de cálculo, de português. Quando vamos ao médico pela primeira vez, imaginamos como será a aparência do médico. Ou ao chegar na empresa ou em um cliente que vai visitar e sabendo que vai ser recepcionado por uma pessoa de talvez um nível maior na empresa, ou até mesmo seu chefe direto, a sua mente sempre cria uma caricatura dessa pessoa. Sejam essas expectativas na forma que eles falam, se vestem, se comportem, agem. Muitas pessoas vão chocar a imaginação com a realidade. E aí vem a decepção, a frustração chega a ser estampada no rosto. E por vezes o desprezo invade a mente. Pensamos, essa pessoa, com essa aparência, sem beleza, sem formosura alguma, nada me agradou. O profeta Isaías nos conta que a nação de Israel olhou para o braço do Senhor e o desprezou. Não havia aparência alguma que lhes agradassem. O texto está dizendo isso. Lembre-se que o povo foi levado ao cativeiro babilônico por ter virado as costas para Deus. O povo fracassou em reconhecer o braço do Senhor, em reconhecer o servo sofredor. Deus estava prometendo ao povo que faria aquilo que eles por conta própria não conseguiriam fazer, que era a libertação. O braço do Senhor traria àquele povo a reconciliação com Deus. O profeta Isaías, no capítulo 42, no verso 20, ele vai falar a situação do povo e ele diz: tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda tem ouvidos abertos, nada ouves. O povo conhecia aquele que se apresentava como eu sou o que sou, mas a expectativa era outra.
A expectativa dos judeus era por um homem que nascesse em berço de ouro, com grande pompa, alguém capaz de trazer finalmente a paz entre eles. Talvez um militar que fosse abalar o Império Romano. Na mente criou-se algo que, ao lhe deparar com o menino Jesus, que nasceu numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria, eles não podiam acreditar ser ele o Messias. Os olhos dos judeus estavam em algo tão superficial, a ponto de desprezar o Salvador, aquele que seria o libertador. Hoje nós estamos relembrando a ressurreição do braço do Senhor, do servo do Senhor, de Jesus Cristo, aquele que foi prometido desde os tempos de Abrão. E a pergunta do verso 1 ainda ressoa: quem creu em nossa pregação? O Evangelho de João, no capítulo 12, vai dizer: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Muitos viram a Cristo, viram os sinais realizados por ele e não creram. Aqueles que não olharem para além da superfície da vida, para além das coisas materiais e temporárias desse mundo, não verão o Senhor. Talvez muitas perguntas estejam na sua cabeça quanto ao Salvador. A forma como ele sofreu, morreu, ou desse advento que lembramos nesse dia. Mas todos sabemos o que está sendo dito, porque a promessa foi cumprida. Jesus Cristo está vivo e reina eternamente. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, no verso 16, vai relembrar as palavras do profeta Isaías, dizendo: mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Este é um dia para analisarmos a vida, se temos obedecido ao Evangelho do Senhor, se temos nos esforçados, lutando contra o pecado, a fim de sermos parecidos com Cristo. É dia de refletir se temos desprezado o Evangelho de Cristo, se temos escondido o nosso rosto desse Evangelho da graça. Quando uma pessoa sente vergonha da outra ao encontrá-la, ela esconde o seu rosto. Quando você sabe que aquilo que está praticando vai contra os preceitos do Senhor, você está escondendo o rosto do Evangelho. Esse é momento de refletir se o egoísmo tem se apresentado mais bonito do que o Evangelho. Se o amor aos ídolos que moram no coração tem uma aparência que lhe agradam mais que a beleza do servo sofredor. Adolescente, hoje é dia de refletir se o fizer de tudo para ser aceito no meio da galera é mais belo que o Evangelho de Cristo, que vai além do que os olhos podem ver. Jovens, esse é o momento de examinar se o não honrar os seus pais, se fazer sexo antes do casamento, se buscar um cônjuge em julgo desigual, se o entregar às aventuras das paixões mundanas é mais belo do que o Evangelho pregado por alguém que foi pregado no madeiro em seu lugar. Meu irmão, por nós mesmos, nós agimos como a nação de Israel. Por nossa conta, não somos atraídos pelo Evangelho, antes nos afastamos dele. Mas eu tenho uma palavra de esperança para você, criança, adolescente, jovem, adulto, experiente, homem e mulher nessa tarde. Cristo está vivo e louvado seja Deus, que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo.
Como diz Paulo em Romanos capítulo 10, essa pregação do Evangelho chegou até nós e pela graça de Deus fomos alcançados pela palavra deste que é o servo sofredor, por esta obra magnífica de Cristo que padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. É que somos então levados, atraídos ao Evangelho, à reconciliação com esse Deus gracioso. Que esperança maravilhosa, meus irmãos! Cristo foi humilhado, desprezado, sofreu para que hoje eu e você tivéssemos paz, tivéssemos vida, reconciliação com o Pai. Os nossos pecados já foram pagos na cruz do Calvário. Eu e você não poderíamos pagar os nossos pecados, mas este servo foi o nosso substituto naquela cruz. O braço do Senhor venceu a morte e mesmo sem mérito algum, Ele nos retribui com amor, misericórdia, com graça. Nos rendamos com humildade ao Senhor, reconhecendo a beleza que há em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Qualquer beleza ou majestade pra nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores, no seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, pra satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. A oferta pela culpa Ele ofereceu, pra satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar.